Muito bem, 7h28, voltamos pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo de maneira virtual, por vídeo, chamada de vídeo, Valtenir Pereira. Bom dia, Valtenir, tudo bem, querido? Bom dia, Paulo, é um prazer estar aqui no programa da Jovem Pan nesta manhã de quarta-feira para falarmos de coisas boas, falar da reconstrução do nosso Brasil, do nosso país. Muito bem, Valtenir, primeiro vamos falar aí sobre, a gente não se vê desde o ano passado, né? Estamos nos vendo agora por videochamada. Como é que você, uma avaliação rapidamente aí de tudo que ocorreu aí nessa eleição, principalmente no seu caso, não conseguiu uma reeleição, e esse cargo que é de assessor da presidência da República. Depois eu queria que você explicasse logo a falar, depois dessa inicial sobre a campanha, sobre o período eleitoral, sobre o que faz o assessor da presidência da República, que não é uma coisa muito clara para a população, tá? Fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado. É o seguinte, a eleição de 2022 foi uma eleição também, a exemplo da de 2018, muito dura. A discussão, o debate nessas duas eleições, que a gente não conseguiu atingir o número de votos suficiente para ser titular e sim continuar suplente de deputado federal, foram duas eleições baseadas em ideologias, né? Não em trabalhos prestados, né? Se fosse trabalho prestado, a gente teria melhorado essa performance e tanto ganhado em 2018 e ficaria com força para 2022. Em 2018 eu estava no mandato e perdi a reeleição no mandato. Agora em 22, 4 anos depois, mesmo trabalhando, articulando, né, se esforçando, fazendo o que era possível fazer sem a estrutura do mandato de deputado federal, né, a gente acaba se fragilizando, até porque não tem espaço vazio, né? Aqueles prefeitos, aquelas lideranças que nos ajudou, né, fez compromissos, né, por razões óbvias, eles têm que fazer o trabalho como prefeito, como vereador, como presidente de associações, de sindicatos, e aí fazem compromissos, né, com outros parlamentares, com outros concorrentes, e aí realmente a gente acaba não conseguindo os votos suficientes. Mas o importante é estar na política e continuar trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo do deputado federal Valtenir Pereira, suplente de deputado. Nosso trabalho é focado em ajudar a construir uma sociedade melhor. E nesse momento que nós estamos atravessando, pacificar o país, né? Não buscar, não criar confusão, não entrar em pautas ideológicas, pautas polêmicas, e sim, né, direcionar o Brasil para que ele caminhe rumo ao desenvolvimento, rumo à inclusão social, para que todos alcancem a felicidade, a tranquilidade. Esse é o objetivo do presidente Lula como presidente, e é o que ele está nos orientando e pedindo para que a gente busque esse trabalho pacificador e que a gente consiga fazer políticas públicas, formular, colocar em prática, e que isso repercuta na ponta, lá no pé da serra, em todos os lugares, em todos os cantos do país, para que as pessoas, né, realmente se sintam bem no Brasil, gostem do Brasil e possam, né, construir, cuidar da sua família, cuidar dos seus negócios, dos seus interesses, de forma pacífica, de forma feliz. Esse é o grande objetivo da gestão do presidente Lula. Valtenir, essa despolarização citada por ti, me parece, e quero que o senhor opine sobre isso, é uma pergunta que lhe faço, se realmente será possível, porque parece que os dois lados se retroalimentam. Se não existisse essa polarização, talvez os candidatos com mais condições de chegar à presidência não fosse nenhum dos dois. Essa polarização que levou a esse ponto. E sempre interessou, a gente que analisa, e o senhor que é de dentro da política sabe, que interessa, as pessoas escolhem os adversários. Quando há justamente a polarização, eleva duas pessoas a serem os mais comentados, os mais votados do que os outros.
sem um, o outro possivelmente não teria a mesma votação. Nesse momento, essa despolarização seria possível? O grande objetivo da gestão do presidente Lula é, como eu disse, né, a gente reconstruir o Brasil de forma pacífica, né, trazendo harmonia na convivência social. Esse é o grande objetivo do presidente Lula e continuará sendo perseguido por todos nós que somos assessores diretos dele, seja, no meu caso, assessor especial, os ministros, né, os vice-ministros, enfim, todo mundo. Então, assim, a gente tem que buscar, e esse é o objetivo que temos conversado constantemente nas reuniões de trabalho que a gente organiza, né? Nós temos reuniões todas as segundas-feiras na CEPAR, que eu sou da Presidência da República, assessor especial da Presidência da República, na Secretaria de Relações Institucionais, e dentro da Secretaria de Relações Institucionais tem a Secretaria de Assuntos Parlamentares, que faz exatamente a conexão, a interface, o diálogo no parlamento. Então, tanto na Câmara dos Deputados, com os deputados federais, quanto no Senado Federal, com os senadores da República. Então, e os ministérios, porque os parlamentares vão ter demandas que chegam para eles através de prefeitos, vereadores, presidentes de associações, sindicais, segmentos organizados da sociedade, né? Demandas que, digamos assim, eles já encaminharam e ainda não conseguiu resolver, muita burocracia, muita coisa que precisa ser observada. Por exemplo, eu tive no FNDE para ver a questão das creches, tem 14 mil obras paradas, né? E aí, como assessor especial, experiência como defensor público, experiência de 3 mandatos de deputado, de 4 mandatos de deputado federal praticamente, que eu disse, gente, vamos organizar um arcabouço jurídico, uma medida provisória para poder destravar essas obras inacabadas. São obras que terminaram o convênio e não foram terminada a sua construção. E não tem mais nexo, não tem mais vínculo jurídico entre o município e o FNDE. A consequência disso é corrigir os valores repassados para a União e a Prefeitura devolver. Agora a Prefeitura vai devolver aí um valor que ajustado vai dar aí ele pegou 800 mil, vai devolver 3 milhões. E ficar ainda sem a creche, olha que problemão para os prefeitos, para a sociedade como um todo, né? Então, assim, é ajudar a organizar. Nesse caso específico, Valtenir, o que foi feito? Porque é um problema que cada gestor municipal que assume um problema histórico, olhando juridicamente, nem solução tem. Esse é um grande abacaxi que nós estamos buscando resolver e vamos resolver, porque o objetivo é esse, e eu digo, quando o Estado quer, ele resolve, porque nós temos a Constituição, nós temos um arcabouço jurídico constitucional que diz, estamos num Estado democrático de direito, democracia, escolha da maioria, né? De direito é o Estado das leis. Então, qualquer movimento que você precisa fazer que não tem um amparo legal, você corre o risco de cometer uma ilegalidade, cometer uma improbidade administrativa. Então, o gestor cauteloso com isso, o que ele precisa? Ele precisa organizar um instrumento jurídico, no caso aqui da Presidência da República, um projeto de lei. Mas nós precisamos disso para ontem, não podemos esperar. Então, justifica-se uma medida provisória? Justifica. Então, vamos colocar uma medida provisória. Já se resolveu o que fazer, nesse caso? Inclusive, eu me coloquei à disposição para participar desse grupo de trabalho que está organizando e vou cobrar como assessor especial da presidência, como assessor do ministro Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais, né, a solução disso, porque vai desaguar em nós, como na Secretaria de Assuntos Parlamentares com o Valmir Pracidelli, lá que vão chegar as demandas. Olha, não resolveu esse problema da creche, o parlamentar vai trazer, seja deputado federal, seja senador da República, né? Então vamos antecipar isso para as coisas avançarem de forma assim muito tranquila, né? De modo muito natural. Então eu estive no FNDE discutindo um assunto desse que é extremamente importante. Estive também no Ministério da Saúde na sexta-feira e em desdobramento já. Não, na quinta-feira, na sexta eu estava em Cuiabá, falei com o secretário Gilberto,
que tem as filas de cirurgias Brasil afora, e nós precisamos organizar isso. E o governo do estado tem o MT mais cirurgias, e a gente conversou bastante, pedi que ele fizesse um contato com o secretário nacional de saúde, do Ministério da Saúde, para poder discutir esse assunto e aprofundar, porque o governo tem aí uma demanda mais ou menos de 200 milhões, dá para limpar bem a pauta, dá para melhorar bem, atender bem o cidadão mato-grossense. Então, assim, esse é o objetivo nosso aqui como assessor especial do presidente Lula. Então, a gente está ligado diretamente ao ministro Padilha, mas ajudando na articulação como um todo, para que as coisas aconteçam no dia a dia do cidadão. Esse é o grande objetivo nosso como assessor parlamentar, e é o objetivo do governo, ajudar a construir para fazer com que o governo Lula dê certo, que é o que todos nós brasileiros, independente de quem votou no presidente, que concedeu a vitória a ele ou não, nós temos que trabalhar em conjunto, em harmonia, para fazer o Brasil dar certo. O Brasil dando certo é bom para mim e é bom para todos nós, para todos os brasileiros. Esse é o grande objetivo. Teni, não, calma que entrou algo aqui indevido aqui, mas já foi corrigido. Teni, como assessor da Presidência da República, uma das suas funções é justamente fazer essa articulação com deputados. A nossa bancada é pequena, mas já vem dividida, né? Nós temos aqui pelo menos 4 ou 6, dependendo da situação, deputados que se revelaram absolutamente contra o governo Lula. E não, tem gente que fala assim, não quero nem conversar, como é o caso da Amália, fala, nem quero conversar, não tenho nada de conversar com o presidente, o nosso posicionamento é absolutamente diferente. Existe algum trabalho a ser feito nesse sentido? Até porque são políticas públicas e que passa principalmente pela Câmara dos Deputados e deputados mato-grossenses. Eu já iniciei um trabalho de aproximação com toda a bancada. Esta semana eu tive a oportunidade de falar com todos eles, com os 11 parlamentares, né? Claro, o ministro, com a ida do senador Carlos Fávaro ao Ministério da Agricultura, assumiu a senadora Margarete Puzzetti. Então, 11 parlamentares, mais o senador, mais o ministro, mesmo ele sendo ministro, né, eu conversei com ele e disse, olha, as questões da bancada eu vou estar também colocando o senhor a par, conversando, passando os informes, né, e tudo mais, e a gente organizou dessa forma. E, inclusive, falei também com o Zé Lacerda, que é o segundo suplente do ministro Carlos Fávaro, que tem a perspectiva de assumir, eu ouvi isso nos bastidores aqui, uma licença talvez, mas eu estou adiantando assunto que não cabe a mim estar falando, mas é uma coisa interna do PSD. Mas o que acontece? Eu falei... Mas se tiver alguma informação a respeito disso, pode falar, tá? Fique à vontade. Sobre assumir o Zé Lacerda no lugar da Puzzetti. Fique à vontade. Não, é só uma questão para fortalecer o grupo político, né, do PSD, né? Esse é o objetivo, mas eu não... Isso aí é uma questão que é interna do PSD, eu não tenho que estar tocando em assuntos internos de partido, senão eu não consigo fazer o trabalho que eu preciso fazer, né? Então, eu estou fazendo o meu aqui, perguntando. Isso. Eu falei com os 11 parlamentares, os 8 deputados federais, né, os 3 senadores da República, fazendo um convite a eles para irem ao evento de inauguração de 1.400 unidades lá em Rondonópolis, dia 3 de março, sexta-feira. Então foi um diálogo muito amistoso com todos, né? E a gente respeita o posicionamento político de cada um, e me coloquei à disposição, falei em nome do presidente Lula e do ministro Padilha, né, sobre essas questões do convite, coloquei o governo à disposição, olha, vocês vão estar recebendo demandas aí, eu vou estar aqui à disposição para ajudá-los, fiquem à vontade, quero tomar um café no seu gabinete. Então eu vou fazer esse trabalho de aproximação da bancada, né? Respeitando, claro, o espaço que cada um tem.
né, no seu espectro político, ideológico, né, e conversando, dialogando. E é bom que tenha oposição, uma oposição consciente, uma oposição propositiva. Ela ajuda a melhorar as políticas públicas, os encaminhamentos do governo. E esse é o grande objetivo do presidente Lula, é fazer o melhor pelo Brasil. E, digamos assim, nós temos as ideias, mas a pontuação que a oposição venha trazer de forma propositiva vai nos ajudar a alcançar o melhor, né? O melhor momento. Vinícius. Muito bem, muito bom dia, deputado Waltemir. Bom dia. É um prazer muito grande poder te receber aqui. Obrigado pela tua presença conosco e também pela forma como está acontecendo. Aqui nós estamos com a tua imagem, né, transmitindo via canal do YouTube, então estamos aqui realmente consolidando, né, aqui a Jovem Pan como multiplataforma, né? Isso em chamada de vídeo ele é o primeiro. Por isso que eu estou fazendo esse destaque aqui, que nós realmente, não há que se falar mais em ouvinte aqui, né, acabou, é público, né, porque é multiplataforma, então estamos começando contigo, obrigado. E lembrando que essa questão do Zé Lacerda nós já antecipamos aqui ontem, então fica tranquilo, não tem nada de novo, né, isso já está circulando há um bom tempo. Então, o que eu quero te perguntar, deputado? Vou te tratar assim porque, né, está no 5º mandato aí como deputado titular ou suplente, né, o que pouca gente teve em Mato Grosso, né, é importante destacar isso, né? E com pouco dinheiro, né, sem grandes financiadores, né, grandes empresários, então é o deputado formiguinha, né, que é o Waltemir, é importante destacar isso, né? Mas o estado de Mato Grosso está bem representado, né, nesse governo, né, porque tem, assim, temos de espaço político, né, sem discutir a qualidade, mas está o Fávaro, né, como ministro da Agricultura, a Rosa Neide está cotada, não sei se já assumiu a vice-presidência da Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento, o Emanuelzinho, né, está vice-líder, é um dos vice-líderes, né, lá na Câmara, e o senhor mesmo está nessa posição estratégica. Então, além dessa visita do Lula aqui, né, que já está agendada, o Emanuel Pinheiro está demandando uma outra visita aqui em Cuiabá, né? Como é que vocês estão vendo essa possibilidade de uma outra visita dele e quais benefícios, né, ele pretende trazer para Mato Grosso, além dessas residências, né, que serão inauguradas lá em Rondonópolis? Isso. Essas visitas, elas vão ser muito importantes porque o presidente Lula quer estar presente no dia a dia do povo brasileiro, né? Então, ir a Mato Grosso é muito simbólico, é um estado muito conservador, resistente, né, aí a votar no presidente Lula. A gente já viu aí todas as eleições, o máximo é uma vitória bem ali, digamos, um percentual pequeno, né? Então, essa aproximação é importante. O ministro Carlos Fávaro tem a missão de trazer o agronegócio, não só de Mato Grosso, mas de todo o Brasil, para ajudar na construção das políticas públicas nesta área, na melhoria aí da produção, da rentabilidade e tudo mais. Então, a presença do presidente Lula em Rondonópolis é muito simbólica, vai ajudar muito, né, na construção, na pacificação do estado de Mato Grosso e aproximação, né, com todos, né, seja os eleitores do presidente Lula, seja aqueles que não votam no presidente Lula, mas nós temos que governar para todos, e é esse o objetivo. Então, a presença dele em Rondonópolis é o início de uma série de outras visitas. Tem a possibilidade dele ir a Lucas do Rio Verde, vai ter a Expo Lucas, acho que final de março, tem essa proposta, né? Então, vamos buscar aqui encaixar um convite dessa magnitude também para ele estar em Cuiabá. É extremamente importante, é a capital, né? O prefeito Emanuel Pinheiro apoiou ativamente a campanha do presidente Lula no primeiro e no segundo turno. Teve aí a Márcia, que foi candidata a governadora, a Márcia Pinheiro, e garantiu o palanque ao presidente Lula. Então, é extremamente importante uma visita também em Cuiabá, que vai ajudar. Então, a gente vai estar aqui ajudando a fomentar, junto com o ministro Fávaro, né, presenças mais constantes do presidente Lula a Cuiabá. Inclusive, nas conversas que eu tive aqui com o pessoal da agenda, com o pessoal, o chefe de gabinete do ministro Padilha, que nós conversamos. Olha, é 1h10 para ir a Mato Grosso, 1h30. Então, bate e volta dá
para fazer isso constante. Então, sempre que a gente tiver aí os eventos, a gente vai trazer e propor ao presidente Lula uma visita, uma conversa, um diálogo. E aí, nessas visitas, a gente conversa com muitas pessoas, né? Com muitas lideranças, e vem várias sugestões de propostas, e é onde a gente aprimora, aperfeiçoa e pode formular uma política pública que atenda à necessidade aí da população, dos segmentos, que vai melhorar a qualidade de vida do nosso povo e da nossa gente. E alguma obra, algum recurso que possa ser antecipado aqui, deputado? Não, ainda não, tá? Essas questões aí tá mais a nível ainda de gabinete da presidência, e a gente vai tomar conhecimento quinta, sexta-feira, tá? Possivelmente eu estarei no voo com o presidente Lula chegando e voltando. Vou e volto com ele a Rondonópolis. 7h49, Voteni, agora uma questão local aqui, né, estadual. A mudança na direção do MDB em Mato Grosso. Se comenta muito sobre a substituição do Carlos Bezerra na direção do partido. O prefeito Emanuel Pinheiro já deixou passar que tem interesse em que o seu filho, Emanuelzinho, venha a dirigir. Existe a possibilidade do próprio Bezerra assumir por algum período um assento aí na Câmara Federal. Como é que você vê essa mudança, possível mudança, né? Na direção do MDB? Salutar? Seria necessário? Seria bom que mudasse, que arejasse? Ou nas mãos do Bezerra está bom o comando do MDB? Olha, essa questão partidária, eu não estou mergulhada nela, né? Eu não estou acompanhando, tenho ouvido mais por questões aí de imprensa, especulação aqui, especulação ali. Então, assim, eu estou muito por fora, e é difícil falar de um assunto que a gente está sem o domínio, sem a contextualização, tá? Então, assim, essa questão aí eu tenho visto, né? Como eu disse, pela imprensa. Mas como partidário do MDB que você é, como é que você vê os destinos do partido? Veja, eu estou muito focado aqui, né, nessa questão da assessoria. Demanda muita articulação política, muita conversa, muito diálogo, você está entendendo? Então, assim, eu tenho até que abdicar de alguns temas que vai trazer polêmica e, na verdade, vai colocar, digamos assim, pedra no caminho. Então, ao invés de eu deixar um ambiente livre para um diálogo, para uma conversa, né, eu começo a dar palpite, vamos dizer assim, né? Uma opinião pessoal sua. Vamos dizer assim, eu vou criar confusão, dificuldade para o trabalho de articulação. Daqui a pouco eu estou inviabilizado como articulador, como mediador, né? Não é nossa intenção aqui provocar isso. Então, essas questões de partido eu estou deixando mais assim entre os interessados que estão conversando, batendo papo, né, dialogando aí para poder encontrar o melhor caminho com o Bezerra à presidência, a sua continuidade, digamos assim, entrar para dentro, porque também falta dos colegas pretendentes aí à presidência, entrar para dentro do partido, conversar mais, dialogar mais, é isso que está faltando, que eu tenho observado, você está entendendo? Eu digo isso porque para montar a chapa de deputado estadual, deputado federal, eu tive que sair aí, né, com o meu carro, com as minhas condições próprias, né, para poder viajar o estado na medida do possível que era possível fazer, né, para poder buscar lideranças para poder ser candidato. E a gente sabe que tem as estruturas de mandatos que poderiam ter auxiliado e ajudado, e a gente poderia ter saído melhor do que saímos nas eleições. Não saímos ruim, né? Imagina, um partido de 8 vagas, ter 2 federais, um partido com 24 vagas na Assembleia, com 4 deputados estaduais, saiu com uma bancada muito forte, né? Mas a gente poderia ter saído melhor porque eu vislumbrava, eu antevia que tinha espaço para isso, mas faltou apoio. Então, o que está faltando mais? Não é trocar a direção do partido, o que falta é as pessoas adentrarem para dentro do partido e ajudar no processo de construção, porque essa questão de estar aqui ou estar ali são menos importantes. O mais importante é a gente, digamos, arregaçar as mangas
entrar para dentro e ajudar no processo de construção partidária. Vem as eleições agora municipais. Então, eu acho que o diálogo, acima de tudo, para a gente conseguir alcançar o objetivo, que é manter aí, nós temos mais de 30 prefeitos hoje, né, mais de 20% dos municípios são governados pelo MDB, temos mais de 180 vereadores, quase 200 vereadores, então, no mínimo, manter essa estrutura. A gente sabe que não é fácil, temos que trabalhar muito, né, agregar, né, então qualquer racha, qualquer disputa, qualquer dificuldade aí vai atrapalhar o resultado das eleições municipais e pior, né, a consequência em 26. Então, assim, eu tenho que ajudar nessa mediação e independente de onde eu esteja na direção partidária, eu vou estar buscando contribuir para fortalecer o partido sair forte em 24 e estar forte para 26. Muito bem, 7h54 já para a gente finalizar aqui. Valteni, um dos responsáveis por essa articulação com deputados é justamente o seu cargo tem essa função. Os federais mato-grossenses, os mais arredios, né, os que se elegeram na onda bolsonarista e que são leais ali, e que veem até como traição qualquer proximidade com o governo Lula. Você chegou a procurar algum deles, como a Coronel Fernanda, o Coronel Assis, a Amália? Teve alguma agenda? Recusaram a sua proximidade ou isso não aconteceu ainda? Não, eu consegui falar com todos eles, fui muito bem recebido, muito tranquilo, né? E assim, é de alto nível a conversa que nós tivemos com todos os 11 parlamentares, com os 3 senadores e com os 8 deputados federais, e especificamente no caso dos deputados que abraçam a pauta bolsonarista, a conversa também foi muito boa e eu estou me organizando para fazer uma visita a cada um em seus gabinetes para a gente conversar, porque, como eu disse, vai ter demandas e a gente tem como ajudar, né? E a gente não quer cooptar ninguém e não é essa a pretensão. Nossa pretensão é ter um diálogo harmônico para ajudá-los também, porque com o governo vai chegar demandas no gabinete de cada um, de prefeitos, de vereadores, de presidentes de associações, de sindicatos, da sociedade organizada como um todo, e que precisa ser resolvido. E aí, com quem que eles vão falar? Né? Então, eu quero estar à disposição para ajudá-los, né? Para encaminhá-los, para encontrar uma saída. E outras, tem projetos do governo que eles vão fazer crítica, vamos conversar onde que está, o que nós podemos mudar aqui, melhorar a redação para atender também, porque é o seguinte, eles estão representando um segmento da sociedade, então eles são legítimos representantes e o governo tem essa compreensão e quer, digamos assim, dialogar. Nós estamos propondo uma pacificação para o país e uma pacificação começa pelo diálogo, então eu tenho essa missão de estar conversando. Claro, vou ter mais a proximidade pelo vínculo com a bancada de Mato Grosso, mas isso não impede que eu converse com outros bolsonaristas. Ontem, por exemplo, eu tive um bate-papo, digamos assim, muito tranquilo, com um deputado chamado Delegado Caveira, lá do Pará. Né? Eu já havia conversado com ele quando ele era deputado estadual na legislatura passada, que estava aqui em Brasília. Aí ontem, eu encontrei no corredor e falei, olha, eu lembro do senhor, aí ele falou, aí, não, encontramos em tal lugar, assim, aí ele lembrou. Aí depois, mais tarde, eu estava circulando, estava lá na 4ª secretaria da mesa, aí ele chegou, ele brincou com nós estamos se encontrando bastante, coisa boa vai acontecer. Eu falei, coisa boa vai acontecer, estou à disposição. Então, quer dizer, a gente vai, digamos assim, dialogando, conversando, aproximando, e é muito importante que eles possam contribuir, ajudar, né, com a defesa daquilo que eles defenderam no processo eleitoral. Isso vai fortalecer também o governo do presidente Lula, porque eles vão trazer informes, vão pontuar algumas coisas e a gente vai discutir, dialogar e podemos construir um consenso, né, pontual que seja, mas vai ser de grande importância porque a gente vai estar melhorando os projetos de lei, melhorando o atendimento nas demandas,
convênio, essas coisas todas. Então, assim, vai ser um momento rico que eu estou atravessando aqui, um momento muito oportuno, é um aprendizado também, porque uma coisa, você deputado, você tem total autonomia, uma legitimidade, agora não, você tem uma hierarquia, você tem um plano de governo a ser seguido, a ser observado, então isso também é um aprendizado, né? Seria mais ou menos você jogar de centroavante, e agora fala, não, agora você vai recuar, você vai ser back central, só que você não pode machucar os adversários, você tem que ir na bola, fazer um jogo limpo, e é esse o objetivo nosso na presidência da República, junto com o ministro Alexandre Padilha na Secretaria de Relações Institucionais. Exercendo a sua função principal, que é defensor, né, deputado? Isso. Defensor público a gente faz... E hoje defensor de uma proposta de governo, claro. Isso. Vai Obrigado. Eu estou gostando muito e a gente participa, a gente está no centro das decisões de poder, né? Essa que é tudo que vai acontecer, ou que pode acontecer, a gente está por dentro e ajudando nos encaminhamentos. Muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece. A gente que agradece aqui, deputado. Vamos fazer mais. Vamos sim. Valteni, agradecer. Realmente, o senhor está mais por dentro aí. Só a questão lá do Lacerda, que o senhor, apesar de estar por dentro, não quis entregar para a gente aqui. Mas eu sei que não é sua função. Muito obrigado, Valteni Pereira. Foi uma conversa de botequim que alguém falou, aí eu lembrei, falei, sabe de uma coisa? Vou também entrar em contato com o Zé Lacerda, porque, né, você já vai aproximando. Caso venha acontecer, a gente vai estar aí já com o ambiente... Um caso previsto para acontecer em breve. Obrigado, Valteni, por nos atender. Parabéns aí pelo cargo de assessor da Presidência da República. Conte conosco aqui. Muito obrigado.